Olá, venho por meio deste canal buscar me apresentar e rever aqueles que há muito tempo eu não tinha a oportunidade de me comunicar. Iniciei há um ano e pouco, retornei ao Twitter, retornei ao Facebook e iniciei o Instagram. E eu não vi por que fazerem isso, por que tirarem o meu direito de liberdade de expressão. Me considero uma pessoa respeitadora, democrática. Então eu acho que chegou a hora realmente, com muita serenidade, muito equilíbrio, de trazer os acontecimentos que me fizeram há aproximadamente uma década. Não diria que eu virei um exilado, quase um ermitão. O exilado, ele chega a notícia, o ermitão, ele tem que realmente se isolar. E eu precisei porque notícias maldosas, pesadas, nebulosas, feitas justamente para afetar, não poderiam trazer prejuízo. Afinal de contas, se iniciava, infelizmente, naquele momento, naquele período, naquele ano, um ataque absolutamente planejado, sórdido, perigoso e covarde. E agora nós vamos ter a capacidade, com equilíbrio, de mostrar, mas acima de tudo, de mostrar para poder colaborar, de mostrar para poder demonstrar o quanto as instituições estão funcionando. Aliás, esse é o motivo do meu terceiro livro. O primeiro livro, inclusive, nós estamos acreditando, infelizmente, o que é mais aterrorizante ainda, que seja em função deste primeiro livro, que a minha página do Facebook tenha sido desligada. O primeiro livro foi motivo de medida judicial aqui no estado do Paraná, onde eu tive ganho de causa. Então jamais a empresa Facebook poderia ter tirado meu direito de livre expressão, muito menos em confirmando que seja em função dessa obra. Poder, Dinheiro e Corrupção, os bastidores da CPI da falência. O segundo livro, já estamos aí pela metade, mas esse terceiro livro é mostrando a grandiosidade das instituições, trazendo, apaziguando, para apaziguar os nossos corações. Eu venho, através, então, deste canal, me apresentar. A história que nós vamos contar aos poucos, mas que vai chegar até a nossa atualidade, né? Nós estamos aí no mês de maio, e neste mês de maio de 2022, nós estamos vivendo muitas descobertas. Em 2000 eu me elejo vereador, em 2002 eu postulo uma cadeira a deputado estadual aqui no estado do Paraná, não tenho êxito. Posteriormente, retorno à Câmara e inicio um projeto de lei autorizando casas de bingo a funcionarem aqui na capital do estado, como vereador. E isso eu vou trazer através de palestra, mostrando o quê? Que no Paraná inteiro funcionava bingo à época, mas que, no Brasil inteiro funcionava bingo à época, mas que no Paraná não podia funcionar. E eu, como à época já operador do direito, advogado e vereador,
entendia que se no Brasil inteiro funcionava bingo, o Paraná também poderia funcionar. Mas como eu era legislador municipal, obviamente só poderia legislar sobre o município. Então, se a responsabilidade de jogo é a União, e se houver a responsabilidade de atividade ilícita comercial é o município, eu me baseei numa lei de cobrança de imposto e propus a atividade ilícita comercial baseada no governo federal e aprovei na Câmara Municipal. Até foi acirrada a discussão, mas aprovamos democraticamente a autorização para alvará. Seguinte, na realidade nós não temos nada, só um factoide. Não tem ordem judicial, vamos continuar jogando. Se vier uma ordem judicial, resolve o problema, tá certo? Então vamos embora. Até já. Até já, até já. E aí, de forma que eu não percebi, foi onde iniciou uma saga. E essa história chega de 2003 até agora 2022. Então, este é um ponto, porque eu fui acusado neste momento, em 2002, 2003, de que eu estaria fazendo esta lei para lavar dinheiro. Mas como essa acusação ficaria pequena para uma perseguição, até porque não existia isso, não tinha menor sentido, eu apenas fiz essa projeto de lei que se transformou em lei, foi sancionado pelo prefeito, e depois vocês vão ver aquele início, a encrenca que deu, porque eu fui procurado pela dona Janete, que era presidente do sindicato de bingos, mostrando que para cada um emprego direto, eram 7 indiretos à época, e eu sempre lutei pela geração de emprego e distribuição de renda, até por isso exercia mandato de vereador. O fato é que, nesta denúncia, que foi anônima, abordaram lavagem de dinheiro, absurdamente tráfico de drogas, rufianismo, formação de quadrilha, enfim, tinha mais... eu não podia nem me defender porque era anônimo. Estou tentando lembrar porque eram 5 acusações. E extorsão. Eu ainda dizia assim, mas eu nunca extorquei ninguém, me deixa ver quem falou isso que eu quero me defender. Mas eu não tinha. E por isso, na época, o subprocurador Dr. Lineu Kirchner, no meu entendimento, ele nem arquivou. Se eu não me engano, o despacho era: a quem tem foro, prerrogativa de foro, não existe. Não existe ínfima ligação. Os demais, prossiga. Ou seja, porque de certo colocaram meu nome no meio de uma investigação de vários, e aí então detectado que não existia nada, obviamente, sobre tais acusações, então era para... porque não tinha nem por que arquivar, porque não existia materialidade alguma. Naquele momento que eu proponho a CPI do grampo, o Estado do Paraná ele já estava atuando muito forte. Creio eu que era o segundo estado que mais grampeava no Brasil, proporcionalmente, então, o primeiro estado. Grampeava 5 vezes mais que o Rio de Janeiro. Na realidade, não se havia investigação, se havia grampo. E eu coloquei isso no parlamento. E ainda perguntei a quem interessaria, por quê e para quê. E foi aí então que realmente aumentaram os processos. Eu senti a pressão em ebulição. Então, ali, a pressão foi política. Porque no mesmo 2008, eu saio candidato a prefeito, em terceiro nas pesquisas, em que pese o atual governador à época estava praticamente reeleito, porém, todavia, não deviam estar em sintonia, porque, para surpresa, eu acabo em sexto na eleição
E meses depois chega ao nosso conhecimento algumas gravações que foram feitas internamente por eles mesmos. Mas eles mesmos gravando eles mesmos, sabotando a gente, me sabotando. Foi feito um período pré-eleitoral, um acordo entre o meu partido e o partido da minha coligação, e esse partido da minha coligação foi cooptado pelo partido do prefeito e foram feitos acordos financeiros, do qual nós não tínhamos conhecimento. E o chamado Caixa 2 apareceu, oficial do grupo à época da prefeitura, e foi um escândalo, porque não só eles compraram parte desse partido, fazendo vereadores desistir, secretários, mas eles gastaram fazendo tais lideranças, grandes lideranças aqui da capital, do estado, trabalhando contra o meu nome, nos bairros, nas regiões, gravado em áudio e vídeo, fazendo desistirem, abrirem mão dos seus mandatos, porque estavam sob a coligação da qual eu disputava a eleição de prefeito, que estava em terceiro, em ascensão. E por isso, creio eu, que a verdade apareceu. E aquele velho ditado vale, que você pode enganar muitos por pouco tempo e poucos por muito tempo, mas não todos a toda hora. Em 2008, 2009 eu cheguei até a citar o ministro Eros Grau, onde ele dizia o seguinte: o Estado contra bandidos, em parte, acaba atuando na sua minoria como tal. O que é ali o total desrespeito, transformando a nossa Constituição em bonitas palavras e passando por cima delas? O ministro, ele foi muito feliz na luta contra o desmando que estava acontecendo por uma pequena parcela do judiciário, que foi denunciado lá por mim em 2008, 2009, sob a pressão que eu recebi. Mas eu não estava entendendo. Por que o tucanato estava em cima? Porque 2006, de acordo com esta reportagem que vai aparecer, foi onde começou a Lava Jato, onde o juiz responsável recebe a gravação de um doleiro, onde ele tinha que ter remetido para São Paulo ou para Brasília. Mas ele ia receber essa gravação se o Paraná não parava de gravar. E então está respondido aquela minha pergunta que eu fiz lá atrás em 2008. Por que gravam tanto? A quem interessa? E por isso o Legislativo ficou 4 anos sem CPI. Por isso fizeram aquele Caixa 2 e queriam me aniquilar em 2008. Por isso não queriam que eu me elegesse em 2010. E por isso que quando eu faço a CPI de volta do grampo 2010 e também faço das falências, eles me tiram do grampo e me deixam na falência. Mas aí eles prendem o inocente para acabar a CPI do grampo. E eu subo à tribuna e digo ao deputado que prendeu o funcionário da Assembleia na CPI do grampo: Vossa Excelência, você maquiou para prender um inocente. É covarde. Porque não tem coragem de prender os verdadeiros chefes. Porque eles queriam acabar com a CPI. Mas, sempre lutando, vou à CPI da falência. E faço a primeira CPI itinerante da Assembleia. E indo à CPI da falência, eu acabei deixando pontuado que a CPI do grampo não teve fim no estado do Paraná, mantendo-se aberto o sistema e a Grampolândia. A questão da falência, ela teve um ápice muito forte, uma perseguição enorme contra mim, no período que eu estava indo para Guarapuava. Nós passamos por
Araucária, a gente teve a Megacred, foi muito pesado, ela é oriunda do Banestado. Nós tivemos Foz do Iguaçu, a Santa Casa. Nossa, foi desumano. Nós tivemos Cascavel, Maringá. Mas quando fomos a Guarapuava, atendendo uma ordem judicial, um mandato de segurança, eu, obviamente, respeitando a sua ordem judicial, eu busquei uma alternativa, uma outra alternativa, e fomos para uma outra comissão. Porque nós estávamos proibidos de ir a Guarapuava pela CPI das falências, uma vez que atendemos, como disse, uma determinação judicial através do mandato de segurança pela Associação dos Magistrados do Estado do Paraná, onde solicitou que a CPI fosse cancelada. Mas nós provamos que a CPI ela estava colaborando com o judiciário, estava certa. Por quê? Porque nós fomos a Guarapuava e lá nós encontramos uma empresa onde essa empresa ela realmente estava sendo usurpada pelo seu administrador, confirmando isso pelo Tribunal de Justiça, onde ele teve a sua inidoneidade confirmada. Com isso foram mais de 100 e poucas falências que esse administrador administrava. Vejam bem, as principais do estado do Paraná. E com isso houve uma das maiores mudanças do sistema aqui do estado. Aliás, é uma honra onde nós temos aí um voto de uma respeitada desembargadora numa das medidas que entraram contra mim, que ali fica muito claro que a CPI da falência norteou uma grande mudança do estado do Paraná, como em tantas outras despachos enfim, e que fica demonstrado o trabalho e o fim que teve a nossa caminhada, onde essas instituições que estão aí defendendo a nação, e aqui eu me refiro e me remeto ao nosso grande Supremo Tribunal Federal, que me acolheu como acolhe a todos aqueles que vêm sofrendo e têm sofrido pressão, e muito mais do que pressão, tem sido, olha, posso dizer até caçado, literalmente, porque 83 processos originários arquivados, 174 medidas interpostas arquivadas contra mim. Cheguei a receber 3 oficiais de justiça num dia, quer dizer, a perseguição contra mim foi realmente desproporcional. Meus bens ainda estão bloqueados, faz 9 anos e meio. Inventaram também uma carta anônima, que eu tinha um funcionário fantasma. Depois de 20 anos de vida pública, na época 13 anos de vida pública. Só que esse fantasma tem uma foto no jornal, onde eu presidi a CPI da Copa do Mundo, ele é atrás de mim. E na época a imprensa que era contrária a mim. Quer dizer, mas ele estava na Assembleia trabalhando, tem áudio e vídeo dele trabalhando no plenário da Assembleia. Então, uma denúncia absolutamente vazia, descabida e desproporcional, né? Eu pago uma pena 9 anos e meio dos bens indisponíveis. Eu sou o único conselheiro no Brasil que foi afastado 3 vezes. Aliás, uma das coisas mais bonitas que existe no direito, no meu humilde ponto de vista, na vida, é perdão, reconsideração, humildade, respeitabilidade. E o Supremo, ele é tudo de bom. Eu voltei pelas mãos, primeira vez, do ministro Gilmar Mendes e a segunda vez em reconsideração do presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski. E a demonstração de mais humildade, respeito e firmeza, por isso que é Supremo. O Brasil acordou através da supremacia do nosso judiciário abençoado, das instituições trabalhando e da respeitabilidade. Agora chegou a hora de falar a verdade. Toda a verdade. Depois de
uma década quase. Dizer o respeito à OAB, que também naquele período foi enganada, equivocada. Eu fui o único. Fui caçado à época. Mas a instituição funcionou, a instituição é séria, é direita, é respeitada. E eu sou honrado em pertencer, em que pese hoje, obviamente, eu estou apenas e unicamente afastado por exercer função da qual eu não posso estar registrado, mas com a tranquilidade, com a paz, de que se um dia eu estiver em condições, ou seja, fora da posição e da profissão que eu exerço, eu posso simplesmente ir lá e requerer minha ordem. E quando eu comecei a ser detonado por interesses absurdos e que as palestras vão demonstrar, como eu falei, são 5 palestras, a ideia será finalizar até o final do ano, pontos importantes que já estão vindo à tona. A comunicação, ela veio junto, aliás, tanto é que eu tive a oportunidade de demonstrar respeitosamente também, ganhei a ação contra a jornal de maior circulação aqui do Estado, não recorri, não é o caso, simplesmente ganhei, mostrei o quanto eles estavam equivocados, muito equivocados, aliás. Propuseram armistício e tudo certo. Porque por mais que tentem arrumar, nunca vão conseguir arrumar o que fizeram. Eu fui conhecer minha neta 1 ano depois. Minha filha casou fora. Meus 2 filhos tiveram que mudar de escola. Não tem como não adoecer. Mas a fé, a certeza do certo e até dos equívocos que são passíveis de conserto. Um grande amigo meu, uma pessoa que a gente se chama de irmão, trabalhou comigo na Assembleia, convivia na minha casa. No período em que eu era deputado, entre esses intervalos dessas perseguições, eu estava montando uma sanduicheria com ele, mais um amigo, também um irmão, também sofreu perseguição. Aliás, em cada palestra vão ser grandes emoções, grandes demonstrações e, creio eu, que grandes lições para mim e para todos nós. Esse meu amigo, ele dentro da sua sanduicheria, ele estava fora, ele foi chamado, porque tinha imprensa lá. Quando ele chegou lá, tinha imprensa e polícia lá. E levaram ele preso. Levaram ele preso porque queriam forçar ele a dizer algo que não existia. É óbvio que não existia. Porque desrespeitava as acusações de 1 década e meia atrás. Aquilo que eu falei no início das nossas gravações, daquelas acusações pesadas, sórdidas. Ele ficou 7 meses preso. Agora, no final do ano passado, chegou as gravações para nós, que vocês vão ver. Nós temos assim, as gravações de antes e depois. Ele saiu algemado de lá, dizendo para a filha, para a namorada: eu já volto, foi um equívoco, porque lógico, nunca que ele imaginar que tinha uma ordem de prisão. Aliás, a mãe dele faleceu. Eles moravam 30 anos na mesma casa e ela não aguentou. E ele ficou 3 dias numa delegacia, passou parece que por 2 penitenciárias, foi muito traumático, como eu disse a vocês. Como vocês veem, nós vamos ter muitos pontos a conversar, muito a dialogar, muito a aprender, a se conhecer. Eu quero respeitosamente falar, ia falar por Facebook, por Instagram, por Twitter, mas
o Face simplesmente, arbitrariamente, sorrateiramente me tirou do ar. Estou na justiça. E essa história nós vamos trazer aqui.